Bom dia, galera. Muito bem. Depois de várias e várias aulas, né? A gente conseguiu encerrar então o nosso capítulo 2, que falava sobre a composição da atmosfera, né? Então a gente viu lá vários conteúdos, vários ciclos, né? E várias ações antrópicas que acabam prejudicando o meio ambiente, os seus fenômenos naturais. E aí, galera, a gente tem outros 3 ciclos que eles não foram abordados ali no nosso capítulo, tá? E eu acho muito importante que vocês conheçam esses 3 ciclos também. Então, essa aula de hoje eu vou passar esses 3 ciclos que não estão na apostila. E por não estarem na apostila, eles não vão ser cobrados junto na P, ok? Então, a prova, a P de vocês, ela vai ser o capítulo 2 e apenas o que está no capítulo 2, tá? Eu não vou botar esses 3 ciclos aqui na P, tá? Mas é importante que vocês conheçam, porque mais pra frente, né, nos outros anos, quando vocês chegarem lá no ensino médio também, vocês vão acabar vendo. E eu não quero que vocês cheguem lá sem ter noção nenhuma do que eles são, beleza? Então a gente vai trabalhar ainda com o ciclo do fósforo, do enxofre e do cálcio, tá? E podem ficar bem tranquilos, porque esses ciclos eles não são tão complexos quanto aqueles que a gente já trabalhou, tá? Então vamos lá, o primeiro que a gente vai ver é o ciclo do fósforo, tá? O fósforo ele é representado pela letra P e não pela letra F, tá? Cuidado para não confundir. A letra F é o flúor. Ele é um elemento químico importante para o organismo humano, estando presente então na composição dos fosfolipídios, que são parte essencial da formação da membrana. Então, olha só, aqui a gente tem uma célula, certo? A gente vai ver esse conteúdo esse ano também. E essa célula ela tem uma membrana, que é essa primeira camada aqui, ó. Certo? É uma camada de revestimento da célula, ela é extremamente importante para a célula. E essa camada é formada por fosfolipídios. Olha o fósforo aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Então, ele é muito importante. Leve em consideração que o nosso corpo ele é formado por bilhões de células, né? Que as células são o que dão vida ao nosso corpo. E cada célulazinha nossa, cada estruturazinha dessa minúscula é formada por esses fosfolipídios. Então, o fósforo ele é um componente, ele é um elemento bastante importante, tá? Outra coisa que o fósforo ele está presente é na molécula de ATP, tá? ATP significa adenosina trifosfato, ó, o fósforo aqui de novo, tá? Essa molécula nada mais é do que a nossa molécula de energia. Então, quando a gente come, por exemplo, né, o nosso organismo ele absorve essa comida, ele metaboliza essa comida e nesse metabolismo ele gera essa molécula de ATP, tá? Então ela está relacionada com a nossa energia. E a gente gasta essa molécula de ATP para fazer tudo que a gente faz na nossa vida, né? Então, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, eu tô gastando energia porque eu tô falando, vocês estão ouvindo e vocês estão gastando energia aqui porque vocês estão ouvindo, né? Porque vocês precisam ouvir e entender, né? E todo esse processo de metabolismo ele vai gerando ou gastando esse ATP, tá? Outra função importante aqui, ó, do fósforo tá no DNA. Então, a molécula de DNA, que é aquela molécula que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe, ele é formado por bases nitrogenadas, né? Por um par de bases nitrogenadas, daqui, ó, uma pentose, que é um açúcar, e, ó, bonitão aqui, ó, mais um fosfato, tá vendo? Então, para a nossa molécula de DNA, o fosfato ele também é muito importante. E a molécula de DNA é o que nós somos, né? É o nosso material genético, né? É o que veio lá da nossa geração, da nossa família, tá? Muito bem. Quando a gente fala de planta, né? Isso aqui que eu falei para vocês até agora, a gente caracteriza para seres humanos e animais em geral também, tá? Quando a gente fala de planta, ó, o fósforo tá aqui, ó. Então vamos lá, ó. Falta de nutriente. A falta de fósforo faz com que as folhas fiquem amarelas, com zonas mortas, e com o tempo vai destruindo a folha rapidamente. É semelhante à falta de nitrogênio. Então, o fósforo ele também está relacionado com o crescimento da planta, tá? Então, ele é um composto bastante importante
no meio ambiente, tá? Seja para nós, seja para os outros animais, ou seja para plantas. Entretanto, quando esse fósforo ele é encontrado em grande quantidade no ambiente aquático, ele pode causar um impacto negativo, tá? Isso que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é um lago, uma lagoa, né? Olha só, essa lagoa, teoricamente, ela deveria ser com uma aguinha azul, né? E ela tá aí cheia de composto verde aqui, né? O nome disso aqui, ó, a gente chama de eutrofização. O que é essa eutrofização? É quando, devido ao fertilizante, por exemplo, ou a excreta nossa, do nosso corpo, esgoto, né? Pode ser que tem uma canalização de esgoto aqui, ou pode ser que aqui tem uma plantação e eles jogaram fertilizante à base de fósforo nessa plantação e esse fertilizante chegou aqui nesse lago. E aí o que acontece? Como o fósforo ele é um nutriente, né? Então esse lago ele acabou ficando com uma grande quantidade de nutriente, certo? E esse excesso de quantidade de nutriente, ele aumenta a proliferação de algas, certo? E essa proliferação de algas, então, ela ocasiona essa eutrofização, tá? O problema aqui, né, é que como tem muita alga, né, toda alga respira também, esse meio ambiente aqui acaba ficando com ausência de oxigênio e os peixes que moram, né, nesse lago, na lagoa, acabam morrendo asfixiados. Beleza, galera? Muito bem. O ciclo do fósforo, ele é bem fácil, tá? Ele é bem fácil mesmo. Então, olha só, lembra quando a gente estudou ano passado sobre as rochas? E aí a gente estudou assim, ó, que o processo de intemperismo, que é o vento, a chuva, as águas do mar, as ondas, alguns animais, todas essas ações, esses fenômenos naturais agem em cima da rocha e a rocha ela vai se degradando, né? Então, ou formando sedimentos, né? Então, essa decomposição da rocha aqui, ó, ela gera esse grupo fosfato, tá? E aí, por conta da chuva, isso vai sendo carregado, né? Esse fosfato, ele consegue ser absorvido pela planta, tá? A planta, ela tem a capacidade de absorver esse fosfato e tê-la dentro dela. O animal aqui, no caso o coelhinho, vai ter fosfato por quê? Porque ele vai comer a plantinha, certo? E aí, tanto a planta quanto o animal, eles morrem, né? E aí, eles são decompostos e durante a decomposição, então, esse grupo fosfato é liberado e ele pode ser lançado, né, ou ser carregado para os mares, né? Quando ele chega nos mares, ele precipita, ele tem uma nova formação de rocha aqui, aí uma rocha com bastante deposição de fosfato, e essas rochas, elas são descobertas com o passar do tempo, né? Lembra que a gente viu, né? Tem muito lugar aí onde hoje em dia a montanha é rocha, há muitos anos atrás ela estava no fundo do mar, né? E aí volta do começo do ciclo, né? Essa rocha sofre intemperismo, que vai sofrer deposição, decomposição, vai liberar o fosfato e volta todo o ciclo, certo? Então, é um ciclo mais fácil porque o único íon que eu tenho aqui, a única forma utilizável, né, do fósforo é o fosfato. Então, tanto para planta quanto para os animais, a gente só consegue absorver o fosfato, não tem outro, né? Lembra que quando a gente estudou lá o ciclo do nitrogênio, tinha amônia, nitrito, nitrato, tinha um monte, né? N2 atmosférico. Aqui não, é só fosfato, certo? Beleza? Vamos para o próximo, então. O enxofre, ele é encontrado em grande parte no sedimento e na crosta terrestre, então ele também é encontrado nas rochas, principalmente nas rochas vulcânicas, né? Então a gente viu lá que as rochas vulcânicas elas são chamadas de ígneas ou magmáticas, né? Então eles estão sempre próximos ali, né, de alguns vulcões. E aí, por intermédio de algumas bactérias, como por exemplo a Chlorobium e a Pelodictionsendo, esse enxofre ele é transformado em sulfato, ok? Então, sulfato vai ser o nosso íon principal de enxofre aqui, o que a gente vai conseguir utilizar, tá?
Então, esse sulfato, ele consegue ser absorvido pelas plantas, mesmo processo, ó. Como é que o animal vai adquirir esse fosfato? Ah, se alimentando da planta, perfeito. Então, os animais, eles adquirem o enxofre absorvido pelas plantas como sulfato durante a alimentação, beleza? Muito bem. E aí, após a morte desses animais e dessas plantas, mesma coisa, né? As bactérias, pela decomposição, metabolizam esse sulfato e deixam ele no solo, tá? Esse sulfato, ele fica no solo e aí ele vai ser de novo, aqui ó, absorvido pela planta, que vai ser comido pelo animal, que vai morrer, entrar em decomposição, e a bactéria vai deixar ele no solo, que vai ser absorvido pela planta e assim por diante. Beleza? Quando acontece desse enxofre ele entrar em contato com a bactéria do gênero Thiobacillus, ele é transformado em ácido sulfúrico, tá? E aí ele permanece no solo, só que esse solo aqui, ó, ele vai ficar um pouquinho mais ácido. Solo ácido, ele vai ter o meu pH menor do que 7. Isso é um solo ácido, tá? Um pH menor do que 7. Fechou? Aonde que a gente... Por que a gente precisa de enxofre, né? A gente não precisa tanto de enxofre quanto a gente precisa dos outros elementos que a gente já estudou até agora, tá? Mas no ser humano, ele auxilia, então, na produção de algumas vitaminas, de proteínas e também na coagulação sanguínea, certo? E ajuda a combater alguns parasitas, tá? Mas assim, a quantidade de enxofre que a gente tem no nosso corpo é uma média ali de 140 gramas, então é pouquíssimo, tá? Nas plantas, ela estimula o desenvolvimento vegetativo, a frutificação e aumenta o teor de óleo, de gordura de proteína. Então, para a planta, ela ainda tem uma função um pouco mais complexa. Beleza, galera? Muito bem, então vamos lá. O ciclo do enxofre aqui, ó, a gente vai focar mais na parte do dióxido de enxofre, para entender o ciclo, tá? Porque o dióxido de enxofre, de fato, é o que mais nos traz prejuízos, tá? Então, lembrando que o sulfato lá, ó, é quando a gente está falando de alimentação, de absorção da planta, de decomposição, tá? O dióxido de enxofre, a gente está falando de enxofre atmosférico, beleza? De enxofre que está lá na atmosfera e que vai fazer mal pra gente. Então, vamos lá. As principais emissões de dióxido de enxofre, que é representado aí por SO2, são pelas indústrias. Então, as indústrias são as que emitem a maior concentração de dióxido de enxofre e os vulcões também, tá? Então, essa fumaça, né, que sai do vulcão tem esse dióxido de enxofre. E aí a gente tem outros pontos, outros locais, né, que a gente também vai ter uma liberação, só que não vai ser direta de dióxido de enxofre, tá? Então, por exemplo, na combustão de combustíveis fósseis ali, né, na queima de combustíveis fósseis dos carros e na queima de biomassa, que é madeira, né, e também dos vulcões, ali ó, tem uma flechinha a mais ali no vulcão, ele vai produzir composto de enxofre reduzido, tá? O que é esse composto de enxofre reduzido? É um tipo de enxofre que tem a capacidade de reagir com algum elemento do meio ambiente e formar, então, o dióxido de carbono, certo? Então, percebam que eu botei um pontinho aqui, ó, de interrogação, por quê? Algumas literaturas falam o seguinte, esses compostos de enxofre reduzido reagem com hidroxila, que é O, nossa, meu O ficou bem bonito, hein? Que é OH, e formam o dióxido de enxofre. E aí tem outras literaturas que falam, não, ele reage com NO, e aí NO2 pontinho, NO3, ele reage com NO e aí ele forma o enxofre. E aí tem outra literatura que fala assim, não, ele só reage com o oxigênio e daí ele forma o dióxido de enxofre. Então, isso aqui ainda tá assim, né? Tá bem desse jeito que eu botei aí, ó. Tá desse jeito aqui, ó. Ninguém sabe ao certo. Mas sabem que todos esses três aqui, ó, tanto o vulcão
quanto o carro, quanto a queima de madeira, né, que a gente chama de biomassa, eles são produtores desses resíduos de enxofre reduzido e que a partir deles a gente pode então ter essa transformação, uma reação química aí que pode gerar um dióxido de carbono, beleza? Qual é o grande problema da geração desse dióxido de carbono? Por que isso aqui é tão ruim para a gente? Porque esse dióxido de carbono ele reage com a água atmosférica, com o vapor de água que está na atmosfera ou com a água das nuvens, certo? E aí ele vai formar a chuva ácida, beleza? Então, nessa formação de ácido aí, a gente pode ter, por exemplo, uma chuva ácida formada por H2SO4, tá? Isso aqui é ácido sulfúrico, é um ácido muito forte. E ele pode acabar, então, comprometendo algumas construções civis, pode comprometer algumas estátuas das cidades, ele pode atingir algum lago e algum rio e aumentar, então, a acidez desse lago, desse rio e acabar prejudicando os peixes. Ele pode aumentar a acidez de alguma plantação ali do solo, de alguma plantação e acabar com a plantação. Então, é por conta disso que esse é o composto de enxofre mais prejudicial para a gente. Beleza? E o último é o ciclo do cálcio, que também é bem tranquilinho, tá? Então, o cálcio, ele é um elemento que participa de diversas estruturas do ser vivo. Então, a gente tem cálcio nos nossos ossos, a gente tem cálcio nos nossos dentes, nas nossas unhas, a gente não, né? Tem outros seres vivos que têm paredes celulares, que tem cálcio, né, nessas estruturas, as plantas, né, tem parede celular, então elas têm cálcio nessa estrutura. Casca do ovo tem bastante cálcio. O esqueleto de alguns seres vivos, as conchas de alguns seres vivos também tem cálcio, certo? E eles também atuam em alguns processos fisiológicos, como, por exemplo, na concentração muscular e na coagulação do sangue dos vertebrados, tá? É por isso que o cálcio é importante. A principal fonte desse elemento, onde mais tem cálcio, é nas rochas calcárias, né? Não sei se vocês lembram, mas são rochas sedimentares, né? Elas têm essa coloração esbranquiçada que tem nessa fotinho aqui, ó, tá? Ela é bem assim, tem essa coloração esbranquiçada. Que essas rochas, então, pelo processo de intemperismo de novo, né? Elas vão se desgastando e vão liberando esse cálcio para o meio, né? E aí, de novo, a gente repete o negócio, né? Esse cálcio ele vai ser absorvido pelo vegetal e depois passado pela cadeia alimentar para os animais, porque os animais vão ingerir essa planta que absorveu o cálcio, tá? Então, é dessa maneira que a gente tem o cálcio. Ele é bastante utilizado para a correção da acidez do solo, né? Então, a gente falou agora da chuva ácida, né? Então, algumas plantações, o solo, ele não pode ser ácido, né? Se ele for ácido, a planta vai absorver aquela acidez e vai acabar morrendo. E aí, o que eles fazem? Eles colocam esses compostos de cal, de rocha calcária ou de solo calcário, para diminuir o pH, né? Lembra que eu falei que o pH de ácido ele é menor que 7. Então, o que eles fazem? Eles fazem essa calcificação, que eles colocam esse cálcio para esse pH ficar maior que 7, certo? E aí, a gente chama isso de um pH básico, tá? Então, pH básico. pH abaixo de 7 é ácido, pH acima de 7 é básico, tá? E pH 7 é neutro, beleza? Então, eles usam essas rochas calcárias aqui para deixar o solo mais básico, beleza? E outro depósito muito, muito grande de cálcio são nos oceanos, né? Então, o cálcio ele é obtido pelos animais que pode servir de construção para cobertura calcária. Então, por exemplo, todos os animais que têm conchas, certo? Essas conchas de moluscos ou conchas de qualquer outro invertebrado, elas são feitas de cálcios, né? De cálcio, né? E aí, quando esses animais eles morrem lá no oceano, né? Todo esse cálcio ele vai para o fundo, né? E ele fica lá sedimentado e a gente tem um grande terreno de rocha contendo calcário lá no fundo do oceano. Beleza? Então, vamos lá, ó. O ciclo do cálcio também é bem facinho, né? Então, ó, o cálcio, ele tá aqui no solo, ó, solo.
tá? O cálcio está aqui no solo. Esse cálcio ele é absorvido pela planta. Os animais comem essa planta, então ele é absorvido pela cadeia alimentar. E aí, tanto os animais quanto as plantas entram em decomposição, né? Ó, quando morrem os animais e as plantas, esse cálcio ele é metabolizado e volta para o solo, certo? E aí a gente tem aqui também o consumo aqui, né, de animais aquáticos, né, a quantidade de animais aquáticos que tem esse cálcio nas suas conchas e que quando morrem ficam lá no fundo do oceano fazendo esses novos terrenos de rocha calcária lá no fundo do oceano. Beleza, galera? Então, galera, eram esses 3 ciclos aí que estavam faltando. Então, vou repetir. Eu não vou cobrar esses 3 ciclos em prova, porém, é importante que vocês compreendam, é importante que vocês saibam. Eu deixei várias listas de exercício lá no plano de aula para vocês, tá? Então, façam os exercícios. Todos eles têm gabarito. E o último que eu deixei lá, eu deixei uma lista de exercícios com gabarito sobre todos os ciclos, tá? Além desses 3, a gente tem lá também o exercício sobre o ciclo do oxigênio, do carbono e do nitrogênio que vai cair na prova. Então, é legal vocês terem um material de apoio para estudar. Beleza, galera? Então, é isso. Desejo uma ótima semana de estudos para todo mundo. Beijo, beijo, beijo e até semana que vem.